Com a nossa saudação de paz e boa vontade, começamos o programa Viver é Melhor. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Como é que você, amigo telespectador, está se sentindo hoje? Espero que bem, assim como você, amiga telespectador, esperamos que esteja se sentindo melhor, disposto, preparado para enfrentar os desafios e cuidar da sua saúde. Mas é claro que nós todos os dias estamos sempre em busca de mais fortalecimento, de mais informação, de aprender a fazer novas escolhas, porque construir saúde é realmente um desafio diário. Se você hoje não está se sentindo assim tão bem, não tem problema não, nós temos sempre a oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor. O jornalista Paiva Neto, criador deste espaço, afirma que todo dia é dia de renovar nosso destino. Vamos aproveitar então o hoje, esta oportunidade que nós temos para nos fortalecer, para fazer escolhas melhores para a nossa saúde e da nossa família? Seja bem-vindo ao nosso programa nesse compromisso que nós temos juntos. E desde já o espaço para que você ligue para a gente. Faça suas perguntas, compartilhe os seus desafios. Nós vamos em busca de especialistas, de informações que possam te ajudar. E participe também de um momento muito especial no nosso programa, que é o momento ecumênico de preces, de orações, momento de meditar, de rezar, e que nós acreditamos que é uma das principais bases para o nosso equilíbrio completo. A própria OMS, Organização Mundial da Saúde, já ressalta isso e nós sempre falamos sobre esta realidade na mídia da boa vontade há décadas. A saúde não se constrói apenas num corpo saudável, não é só não estar doente, precisamos estar equilibrados, espírito, corpo e mente. E nós estamos convidando você, então, a no momento ecumênico de preces, encontrar esse fortalecimento. Peça por você e por sua família. 0310 07 940. E olha, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é realmente um tema de família. E é um assunto que traz a reflexão importante sobre os nossos hábitos, mas sobre o que é que nós estamos ensinando ou proporcionando às crianças. Podem ser filhos, netos, irmãos, sobrinhos, crianças da escola em que você possa trabalhar, e especialmente sobre como a obesidade infantil é um desafio de saúde pública. A obesidade já é um problema que todos nós sabemos, que tem tomado conta de todos os países. No Brasil, é uma situação já alarmante, mas quando isso acontece na infância, quais são os prejuízos para essa criança? Nós sabemos que emocionalmente pode trazer diversos constrangimentos e fisicamente, quais são as doenças que ela vai acabar tendo que enfrentar se não conseguir resolver essa situação? E mais a reflexão em especial que a gente quer promover hoje. Como é que os pais entram nessa história? Tanto na prevenção, será que a gente consegue reconhecer que o nosso filho está acima do peso? A gente acha que ele é criança, é assim mesmo, depois emagrece. Não, ele está fortinho. Será que a gente consegue reconhecer? E será que nós estamos fazendo, então, as opções certas? Será que nós estamos oferecendo aos nossos filhos a quantidade adequada de comida? Uma reflexão que a gente vai fazer hoje pensando no nosso dia a dia, e você pode mandar as suas perguntas. E nós vamos pensar exatamente sobre essa responsabilidade dos familiares, dos pais, porque é uma responsabilidade muito importante. E nós acreditamos aqui na mídia da boa vontade que não é só uma responsabilidade material, uma responsabilidade diante da lei, perante a sociedade, mas acreditamos que é uma responsabilidade que nasce ainda antes, perante Deus. Nós assumimos com o Pai Celestial esse compromisso de cuidar dos nossos filhos. Nós vamos hoje pensar então sobre essa responsabilidade que foi confiada a nós, porque nós assim concordamos e pedimos e que nós não podemos em nenhum momento abandonar essa responsabilidade. Nós trazemos então para começar uma reflexão do livro Jesus, a dor e a origem de sua autoridade, o poder do Cristo em nós. Na versão ilustrada, que é essa que eu tenho em mãos, páginas 105 e 106, e página número 100 na versão tradicional. Nosso Pai Celestial nos ensinando mais sobre como é cuidar dos nossos filhos, dos nossos familiares, das pessoas que nós amamos. Talvez não sejam filhos biológicos, mas são filhos do coração, ou pessoas que estão sob a nossa responsabilidade, sob a nossa orientação. Vamos então refletir um pouco mais sobre essa responsabilidade num subtítulo que tem exatamente esse nome: Responsabilidade dos Pais e das Mães, nascida em Deus. Antes de sermos filhos de nossos pais, somos filhos de Deus. E não estou sugerindo a ninguém pensar ou dizer, abrir aspas, bom, eles são filhos de Deus primeiro, então vou cair na fusarca, na esbórnia, o Altíssimo que cuide deles. Fechar aspas. E alerta então, irmão Paiva Neto. Raciocinar assim é um erro. Por isso, quero reiterar que, pelo contrário, a responsabilidade é maior, porque um dia, com certeza, apresentaremos o resultado das nossas ações ao Divino Ser.
incorruptível para julgamento. O poder sobre os filhos não é gratuito. E esse é um alerta que nós trazemos a todas as famílias. Não queremos aqui criar um peso, uma carga muito difícil associada a ter filhos ou a cuidar de crianças. Mas nós devemos lembrar de que é uma responsabilidade que nós assumimos e devemos honrar da melhor forma. Será que nós ficaremos satisfeitos no final da nossa vida, quando nós chegarmos à fase dos filhos adultos, já fazendo suas escolhas? Será que nós estaremos satisfeitos com o que nós ensinamos, com o que nós oferecemos, com a forma como nós ainda estamos orientando a nossa família? A nossa consciência é o nosso primeiro julgamento. E a partir disso, nós ainda temos que levar em consideração que o Pai Celestial, que nos confiou estas crianças, estes espíritos eternos, conta também com o nosso trabalho, com os bons resultados. E nós devemos honrar esse compromisso pelo bem das crianças e pelo nosso próprio bem. Afinal, nós queremos ter sempre uma vida feliz e para isso nós precisamos cumprir com os nossos compromissos. Vamos pensar no programa de hoje exatamente sobre esse compromisso aplicado ao bem-estar dessas crianças do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional e espiritual. E na questão física, a gente tem enfrentado grandes desafios. A gente sempre lembra isso aqui. Há muito tempo, a realidade do nosso país era de enfrentar a desnutrição. As crianças há 30, 40 anos eram sempre olhadas como aquelas crianças que precisavam ser mantidas gordinhas, ou pelo menos num peso estável, porque isso significava que elas resistiriam melhor a doenças, que elas conseguiriam ter mais saúde. Mas isso mudou e o problema é que agora nós estamos enfrentando o oposto. As crianças estão acima do peso. E isso a gente vai falar no programa hoje, é muito prejudicial às crianças. Quem vai nos ajudar a entender estes impactos é a nossa convidada. Recebemos hoje a doutora Ruth Rocha Franco, pediatra e endocrinologista da Unidade de Endocrinologia do Instituto da Criança, da Faculdade de Medicina da USP, e é responsável pelos ambulatórios de obesidade infantil, de cirurgia bariátrica na adolescência e de Prader-Willi, uma síndrome genética que está relacionada também à obesidade. Doutora, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Camila. Obrigada pelo convite. A gente pode considerar que a obesidade na infância é uma doença? É uma doença. Isso é um grande erro, que as pessoas acham que uma criança estar gordinha, é só estar gordinha, não é uma doença. E isso é o que atrasa muito o tratamento, né, de muitas crianças. Então, a obesidade é uma doença grave. Ela deve ser encarada como uma doença e por isso que as crianças devem acompanhar com, né, um especialista. E precisamos alertar, né? Eu acho que isso que o programa está fazendo é maravilhoso, porque ajuda os pais a entenderem que estar gordinho não é só estar gordinho, vai acarretar um prejuízo muito grande no desenvolvimento dessas crianças, no futuro dessas crianças. O impacto na saúde é terrível. E aí a gente tem que entender exatamente isso. Vamos pensar, a criança não está só gordinha. Não. O que a obesidade faz no corpo dessa criança? O que é exatamente a obesidade? Então, a obesidade é uma doença multifatorial, ou seja, ela tem várias causas. E o que acontece, na verdade, é o aumento do tecido adiposo, o aumento das células de gordura. Então, a gente tem uma proporção ideal entre a massa magra, que a gente chama de músculo, né, o osso e todo o resto do corpo, e a massa gorda. Quando essa massa gorda começa a aumentar, ela vai invadindo o espaço do músculo, invadindo outros espaços que são importantes. Começa a acontecer uma infiltração de gordura em órgãos importantes, como, por exemplo, o fígado, né, pode se encher de gordura, o coração vai sendo sobrecarregado. Então, todo o organismo que está preparado para ter uma certa quantidade de gordura começa a ter uma quantidade muito maior e isso começa a acarretar prejuízo no organismo como um todo. E aí não é só a barriguinha que cresce, não. A perninha que fica mais grossa. O corpo inteiro está sendo sobrecarregado pelo excesso de gordura. Exatamente. A gente tem visto o aumento do número de obesidade, não só nas crianças, como em toda a população e em todo o mundo. A gente aplica isso a quais fatores? Então, na verdade, são vários fatores envolvidos, mas assim, um dos fatores fundamentais é a mudança da sociedade, né? A gente vive hoje num mundo muito industrializado, em que as coisas chegam muito fácil à mão, as comidas são muito calóricas, né? Muito ricas em condimentos, em açúcar, doce, suco, refrigerante. E, ao contrário do que se tinha um tempo atrás, que as crianças saíam para a rua para brincar, saíam para jogar bola, saíam para queimada, hoje não existe. As crianças ficam muito tempo na frente de tela, de computador, de televisão. Pequenos espaços, apartamentos
espaço, apartamentos, né? Então, lógico, tudo isso acaba favorecendo muito o desenvolvimento da obesidade, principalmente por essa mudança. Outras coisas que contribuem, assim, a poluição, né, acaba ajudando no desenvolvimento da obesidade, a quantidade de luzes que a gente tem acaba contribuindo, porque a gente dorme menos. Então, tudo isso acaba favorecendo o desenvolvimento da obesidade. E aí você, amigo telespectador, amiga telespectadora, começa a pensar na sua realidade. As crianças da sua família estão expostas a essas situações? Muita videogame, brincando menos, ficam muito tempo sozinhas, muitas vezes, e acabam comendo sem que a gente perceba. Ou na sua casa tem aquele armário cheio de biscoito, de salgadinho, a criança tem acesso livre. Até onde a gente pode deixar? Qual será o ideal? Vamos pensar um pouco sobre isso no programa de uma maneira prática, sem fazer julgamentos, porque a gente sabe que muitas vezes não é porque a gente não cuida dessa criança, porque nós não temos responsabilidade, mas porque falta ainda um pouco de orientação sobre como fazer da maneira correta. A gente vai falar sobre isso ao longo de todo o programa. Você que nos assiste, tem dúvidas? Ligue para a gente, 0310 07 940, fique à vontade, converse conosco, o importante é que a gente saiba como agir da melhor forma. E nem todo mundo nasce sabendo, por isso a gente tem que aprender ao longo da nossa vida e esse espaço é dedicado a isso. Participe do nosso programa e a gente volta já já.